Olá, boa tarde. Você sabia que diabetes, hipertensão, colesterol ruim elevado, doenças como tuberculose, toxoplasmose podem provocar problemas na sua visão? É isso mesmo, hoje o tema é doenças do corpo que afetam a nossa visão. Quando a gente pensa em saúde ocular, não estamos apenas falando dos olhos, existem reações que o corpo pode provocar na nossa visão também. A gente vai entender tudo no programa de hoje com o nosso especialista, médico oftalmologista, Dr. Daniel Kamlot. Fica combinado e nós estamos aguardando a sua participação, porque o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre as doenças do corpo que refletem na visão. Meu convidado de hoje é o Dr. Daniel Kamlot, ele é médico oftalmologista. Hoje vai falar sobre as doenças do corpo que refletem na visão. Doutor, muito obrigada por ter vindo, eu adoro te receber aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui também esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Doutor, a gente pensa em saúde ocular e a gente pensa que é algo estritamente dos olhos. Em todos os programas aqui a gente sempre fala da importância dessa frequência no profissional, né? Mesmo que você enxergue muito bem, olha que maravilha, porque eu sempre falo que eu acho que os míopes, né, as pessoas que têm já algum problema, astigmatismo, hipermetropia, miopia, acabam ficando mais protegidos, porque chega uma hora que os óculos já não resolvem mais o problema e aí você vai precisar atualizar. E o ideal é que você sempre faça isso com um médico oftalmologista, mas tem tudo a ver. Nosso corpo é uma engrenagem que é única, né? Ela funciona, tudo tá bem para ela funcionar bem, né? Perfeito. Eu sempre digo, não eu, né? Os médicos dizem que os olhos são a janela do corpo. Então a gente consegue até descobrir algumas doenças do corpo, sem a pessoa saber que tem, fazendo o exame ocular, principalmente o fundo de olho, que você vai conseguir detectar alterações, até sem o paciente ter algum sintoma, e você consegue investigar o que pode estar acontecendo, mesmo sem ter o diagnóstico do seu médico, cardiologista, endocrinologista, e você pode acompanhar esse problema conjuntamente com esses outros médicos e até mesmo um segmento e tratamento conjuntamente com essas outras especialidades. É no fundo de olho que você consegue ver? A maioria das vezes no fundo do olho, mas existem outros exames também de lâmpada de fenda, do segmento anterior, que você consegue detectar inflamações oculares. Então, o exame de fundo de olho é a retina, é que tem mais a ver com essas doenças genéricas de outras partes do corpo, mas também no segmento anterior, até a catarata mesmo em algumas doenças podem ser mais precoces. Então todas as partes do olho podem demonstrar alguma alteração que você pode investigar outras doenças sistêmicas, mas o fundo de olho acho que é o que mais tem alteração relacionada às outras partes do corpo. E o exame de fundo de olho é um exame que está no hall ali do básico de um check-up ocular? Para mim, principalmente, está no básico porque eu sou especialista em retina. Então, na maioria dos casos, aparecem alguns pacientes com problemas de retina e a gente precisa dilatar, mas eu digo que sempre a dilatação do olho é importante, porque mesmo sem o paciente sentir nada, dilatando você pode encontrar problemas na periferia da retina e isso, detectado precocemente, você consegue fazer tratamentos evitando complicações futuras. Aqui vou fazer um parênteses, porque em época de clima muito seco, e até a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, acontece muito a conjuntivite, né? E as suas mais diversas formas de conjuntivite. Muitas vezes as pessoas buscam em emergência, né? Então não conseguem acordar ou não conseguiram abrir os olhos, ou tá doendo, ou tá muito vermelho, elas procuram hospitais que tenham esse atendimento oftalmológico, mas pode ser que num hospital, nessa urgência, nessa emergência, não sejam feitos todos esses exames também. Vai direto naquela queixa do paciente e tomar cuidado sempre que às vezes o paciente procura o pronto-socorro, às vezes não é oftalmológico, é um clínico, ele não tem os aparelhos e às vezes um olho vermelho que parece conjuntivite pode ser uma uveíte, que é algo mais grave, que a gente vai até falar que essa uveíte pode ser relacionada com outros problemas do corpo. Então é importante passar com o oftalmologista quando o problema é no olho. Aliás, diagnósticos diferenciais de olho vermelho é um dos nossos programas aqui que já está lá no YouTube. Então, se você quer saber sobre esse tema, então esse assunto, dá uma corrida lá no YouTube depois desse programa. Você vai conseguir acessar esse conteúdo também. Foi um programa sensacional, porque o olho vermelho é tão genérico, né?
Sim. Para o leigo é só o olho vermelho. Para o especialista, você vai entender quando você assistir esse programa, tem muita coisa. Não pode ser assim. muita coisa, né? Não é tão simples. E aqui vai um relato pessoal. Eu tive uma situação de olhos vermelhos, né, no começo do ano, e busquei um hospital, só que era fim de semana, né, a gente não tem tempo para nada. No fim de semana não tinha um médico oftalmologista, então até a recepcionista do hospital em que eu fui muito bem atendida. Aliás, a moça disse que ele não tem os aparelhos, então quem ia me atender era um clínico. Sim. Que ele ia pedir para eu procurar. Provavelmente ele ia pedir para eu procurar um oftalmo. Eu já sabia que eu tinha que procurar um oftalmo. Aí eu fui para um hospital, para uma outra clínica, um outro lugar que tinha o médico oftalmo para realmente resolver o problema. Então, esse alerta também é importante. Às vezes a gente busca no dia que naquele hospital que é o seu convênio ou mais perto da sua casa, não tem. E é fundamental para as questões oculares, né, ter o oftalmologista. Sim. Para ser avaliado com a aparelhagem correta e pelo oftalmologista, para não deixar passar algo mais grave. Perfeito. Vamos começar então com algo... Eu vou deixar o diabetes para depois, porque o diabetes a gente sabe que tem uma relação profunda com a visão, né? Até quem tem diabetes às vezes fala, eu sei que o diabetes está descompensado, que eu exagerei no doce, a pessoa fala isso. Porque minha visão ficou meio turva. Então, isso é um perigo. Sim, porque a osmolaridade, o cristalino, o olho pode mudar o grau do olho. Então, a pessoa que usa um óculos de tanto grau, ele pode modificar com o aumento da glicemia. Por isso, a gente nem pode fazer o óculos da pessoa que tem uma glicemia aumentada, senão ele vai fazer o óculos hoje, semana que vem já vai estar descompensado de novo. Já a gente fala de diabetes, mas colesterol... O colesterol ruim elevado também, eu sei que pode provocar vários transtornos, mas também problemas na visão, doutor? Sem dúvida. O colesterol é principalmente um problema na retina, porque o colesterol ele vai entupir, vai formar tromboses em veias e vascularizações, e a retina também tem vasos. E vamos dizer que esse colesterol alto, ele pode estar localizado em algum local, pode soltar êmbolos, e esses êmbolos vão caminhando, e esse êmbolo pode parar num local do fundo do olho. Esse êmbolo, ou a trombose, pode acontecer, e isso causa um derrame no fundo do olho, que a gente chama de oclusão vascular. Esse derrame pode causar uma baixa visual, até mesmo cegueira. E porque aconteceu, eu sempre comparo como se fosse um AVC no fundo do olho. Você teve um vasinho que estourou, aconteceu uma oclusão, e essa oclusão parou de ir sangue para alguma parte da retina. Aconteceu a isquemia, a falta de oxigenação. E essa falta de oxigenação fez a visão piorar de repente. E essa oclusão vascular pode ser causada pelo colesterol alto. Além disso, o colesterol alto ele pode entupir até mesmo carótida, a estenose de carótida. E essa carótida, acontecendo esse entupimento, para também de irrigar alguma parte da retina. Isso pode acontecer, chamado síndrome isquêmico ocular, que também é um problema na retina, que você tem falta de irrigação sanguínea na retina. Isso também pode causar baixa visual, cegueira e até complicações como glaucoma neovascular secundário a esse problema do colesterol. Além de problemas estéticos, vamos dizer, colesterol alto às vezes é relacionado com chantelasmo. Chantelasmo, algumas pessoas têm algumas elevações nas pálpebras que vêm procurar a gente perguntando, e a gente costuma associar essas elevaçõezinhas na pálpebra com colesterol. Então, seria mais estético, não seria algo preocupante, mas é sempre bom avaliar e pedir exames para a gente ver se essa pessoa pode ter o colesterol alto. Como se fosse uma verruguinha? Algumas verruguinhas, principalmente na parte interna da pálpebra do olho, e são estéticos na maioria das vezes, mas é bom a gente sempre investigar. Se a gente vê essa alteração, a gente sempre pede um exame de colesterol para ver como que anda o colesterol dessa pessoa. Excelente. Vamos atender a telespectadora que está na linha? É Erivalda, é isso? Aqui de São Paulo, fala conosco. Olá, tudo bem? Erinalda. Oi, Erinalda, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Erinalda. Muito obrigada por ter ligado. É um prazer receber a sua ligação. Fica à vontade. Ai, nossa, eu assisto você todos os dias. Eu adoro a programação de vocês. Obrigada, é um prazer ter a sua companhia e principalmente que eu falo aqui, não é só a companhia, é a confiança no Consulta ao Doutor, que a gente fala de coisa séria. A gente aprende bastante coisa, né? Obrigada, viu? Fica à vontade, pode perguntar. A minha situação, assim, eu sei que é uma situação irreversível, entendeu? Mas é que... boa tarde, doutor.
Boa tarde, Renata. Eu tive um problema na retina, não é nem de diabetes e nem de doenças da retina. É uma doença chamada Van Hippel-Lindau. Então, eu perdi uma visão com 21 anos e com 32 eu perdi a outra, né? Nossa, eu já procurei vários especialistas, eles falam que é um quadro irreversível, né? E a última médica mandou procurar um médico de hemangioma para poder estar avaliando, né? Mas acho que ela quis me dar uma esperança, assim, porque eu acho que, não sei se eu vou conseguir retornar a visão, né? Porque deu catarata por cima, deu hemorragia, deu descolamento, né? E eu tenho 38 anos, né? Assim, eu tenho muita esperança que um dia eu consiga achar, assim, uma cura, né? Mas eu acho, assim, não sei se é possível. Como ele é especialista, doutor, eu queria tirar essa dúvida com ele. Excelente, Erinalda. Muito obrigada pela confiança aqui no Consulta ao Doutor. Participe sempre que você quiser. É uma alegria ter você aí do outro lado. Doutor, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Sim, Renato, a doença de Von Hippel-Lindau, ela acontece, como ela falou, um hemangioma capilar no fundo do olho, na retina. É como se tivesse uma alteração mesmo no vaso. E essa alteração no vaso pode ter algumas complicações, como um edema na mácula, como se fosse um inchaço na área central da visão. Além de tudo, ele também pode sangrar, pode causar uma hemorragia consequente a ele. Então, em alguns casos, é claro, a gente precisa examinar. Às vezes é indicado laser para poder, como se fosse estabilizar esse capilar que está alterado. Às vezes você precisa, pela hemorragia, fazer alguma cirurgia, depende muito. Eu acho que ela precisa procurar um oftalmologista especialista em retina, principalmente. Outra indicação também, provavelmente, ela deve ter já procurar também um neurologista, porque a Von Hippel-Lindau pode ter hemangioma em algumas outras partes do corpo. Então é bom procurar um oftalmologista, um neurologista e fazer uma investigação sistêmica, como a gente estava falando. Não é só o olho. É uma doença que pode afetar outras partes do corpo e então passar com o oftalmo, com o neurologista, porque para investigar também com ressonância e toda essa parte da hemangioma. Agora, no olho é importante eu procurar um especialista em retina, fazer o fundo do olho e saber como anda, como que está o estágio desse hemangioma, se existe a possibilidade de fazer laser, se esse sangramento está ativo, se é possível fazer alguma cirurgia. Então, depende muito do estágio como está. Qual é a complicação? Se é hemorragia, se é um edema macular, para poder ver como vai agir nesse caso. Tá? Então, é importante passar com esse médico oftalmologista especialista em retina e também procurar outros especialistas, um exemplo, um neurologista, para poder investigar também hemangioma em outras partes do corpo. Eu não perguntei isso, acho um pouco até invasivo, mas existem vários graus, né? Então, perdeu a visão, mas quanto dessa visão? E o pouco que recuperar, se for possível recuperar um pouquinho, às vezes você já devolve função, né? Sem então, dúvida. O mínimo que seja, você já tem um ganho ali, né? Hoje falar que algo é irreversível, acho que precisa procurar um especialista para ouvir. É difícil dizer sem saber o caso. Exatamente. Às vezes um paciente diabético que tem uma visão de vultos, ou então percepção luminosa, melhorar a visão para que ele conte dedo e consiga andar sozinho, é muito mais, vamos dizer, não muito mais, mas ele fica muito mais satisfeito do que uma pessoa que operou a catarata, que já tinha visão boa, melhorou um pouco mais, mas ele ficou independente. Então, um pouco que você melhore, você pode falar, ele melhorou de percepção luminosa para conta dedo. A pessoa que não está passando por isso igual a ele, pode achar, não é nada, mas ele começa a ter independência. Ele consegue andar sozinho, mesmo que com a ajuda de... Então, eu acho que, como você falou, precisa passar com o especialista para saber o quanto pode ajudar, se pode ajudar e saber o estágio da doença para saber se existe algum tratamento ou não. Perfeito. Agradeço a nossa telespectadora que fez a pergunta, então fica aqui, vale a pena buscar o especialista em retina, né? Sim. Oftalmo especialista em retina, porque é o profissional que está mais inclinado para essa área, né? Ah, mas é o profissional que cuida dos olhos, tem tanta coisa dentro dos olhos, né? O olho é pequenininho, mas tem várias subespecialidades que Exatamente. Então vale a pena sempre buscar especialista, eu sempre falo aqui, né? Ainda mais em casos mais sérios, né? Eu sei que o generalista, né? Ele dá conta de muita coisa. E precisa que dê mesmo. Mas o especialista, nesses casos, ele vai muito bem. Vou voltar para o colesterol ruim elevado, porque essa condição pode ser irreversível? Síndrome isquêmica ocular, se aconteceu a falta de oxigenação, a isquemia, que nem um AVC, eu sempre comparo com o AVC. Às vezes a pessoa com AVC tem uma boa recuperação. Só que quando o AVC é isquêmico e já teve aquela lesão neurológica, vamos dizer que a retina também ela funciona através de neurônios. Ela vai transmitir a visão, a imagem do olho para o cérebro. Então a retina que vai fazer essa função.
Se acontecer uma isquemia, uma sequela, em muitos casos você não consegue recuperar, mas em muitos casos você consegue estabilizar e evitar complicações, como eu falei, com laser, com alguma injeção intravítrea, mas oclusões vasculares, como é uma das complicações do colesterol alto, podem causar edema macular. Esse edema macular não associado a uma isquemia, a falta de oxigenação, existe um tratamento com injeções intravítreas, que é uma injeção que a gente faz dentro do olho e fica ali esse medicamento agindo nesse gel durante um tempo. Ele funciona como um anti-inflamatório e vai diminuir esse edema, esse inchaço que tem na área central da retina, na mácula. Então, depende muito do qual tipo de oclusão vascular, qual tipo de complicação que ele teve. Se é isquêmico, é mais difícil a reversão, a gente pensa mais na estabilidade. Se causou esse edema macular, a gente consegue melhorar a visão. Então, tudo depende de uma avaliação para saber qual foi a complicação gerada por esse colesterol alto. Você precisa de algum tempo de doença para que esse dano seja causado? Vou explicar. Hoje a gente tem crianças com colesterol ruim bastante elevado. E fico imaginando, será que a visão já pode ficar comprometida nessa idade? Se não resolver, você tem uma exposição maior da doença, né? É mais difícil. É claro que um tempo maior com colesterol alto é mais chance de criar essa trombose, esse fechamento dos vasos, ou então o êmbolo, até mesmo essa estenose que eu falei da carótida, você precisa de um tempo para acontecer uma estenose grande a ponto de que aconteça alguma complicação. Então vamos dizer que a gente nunca pode generalizar. Mas quanto maior tempo você mantém o colesterol alto, mais a chance de complicações, tanto oculares como cardiológicas, neurológicas, tudo associado a esse colesterol alto. Perfeito. Complica quando, além de ter uma situação como essa, e aqui pode ser tanto diabetes, colesterol ruim elevado, hipertensão, enfim, complica quando você ainda tem mais um agravante, por exemplo, o tabagismo? Sem dúvida, porque o tabagismo é um fator de risco para tudo isso. Por si só, ele já atrapalha, né? Tanto faz mal para a visão, como a degeneração macular relacionada à idade, que a gente já conversou, mas ele também é um fator de risco para a pressão alta, é um fator de risco para o colesterol aumentar. E a pressão alta, como você falou, também gera complicações no olho. Eu até trouxe algumas fotos que são relacionadas ao colesterol alto e à pressão alta, que seria essa oclusão e tudo. Eles estão bem associados, colesterol alto e pressão alta, né? A gente tem uma síndrome plurimetabólica, obesidade, hipertensão, o tabagismo entra também, tudo isso está relacionado. Então, quanto mais fatores de risco você tem, maiores as chances de complicações. Vou pedir, se a gente tiver a oportunidade de colocar as imagens e o doutor vai explicando. Enquanto isso, a gente pensa em hipertensão, então a pressão alta do corpo. Sim. Ai, será que vai dar o glaucoma? Que é a pressão alta dos olhos, né? A maioria das vezes não tem relação. Não quer dizer que uma pessoa com pressão alta vai ter glaucoma, nem uma pessoa que tem glaucoma tem a pressão alta. Então, essa avaliação deve ser feita, o glaucoma é mais relacionado à idade, genética principalmente, e até mesmo é secundário, às vezes, alguns uso de corticóide por muito tempo, então o glaucoma também pode ser secundário. Então, acho que deve ser investigado mais esses fatores, como genética, do que a pressão arterial em si. Mas é claro que uma pessoa com pressão arterial alta também pode ter o glaucoma, mas não existe essa relação direta. Tá. Tem telespectadora na linha, vou falar com a Maria Helena, de Carmópolis, em Minas Gerais. Oi, Maria Helena, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Tá bom. Às vezes eu consigo ver um pedacinho do programa, mas é muito bom. Eu queria saber o seguinte, eu peguei agora, não sei bem o nome do médico. Eu tenho um netinho de 8 anos e ele era estrapo, bem mais novo. Então a gente mora no interior de Minas, levando para Belo Horizonte, serviço público, depois os médicos não deram esperança de eu recuperar a visão. Aí minha filha começou a fazer o tratamento particular. Ele não enxerga do olho direito, só do esquerdo. E ele melhorou bem o estrabismo, sem tampão, sem nada. Mas o médico fala que ele não tem como recuperar, o problema dele é foco. Será que existe tratamento em outro estado para a gente tentar essa recuperação? Obrigada, Maria Helena. Doutor Daniel Camoloto vai te dar uma orientação. Doutor, aquela pergunta do estrabismo, mas fala que ele não enxerga do olho direito, ele só enxerga do olho esquerdo. Sim. Então, Maria Helena, o importante é saber primeiro a causa. A gente não consegue ver, não está examinando, a gente precisa saber o que está causando a baixa visual. Às vezes, vamos dizer, a gente vai falar sobre a toxoplasmose, às vezes, no pré-natal,
durante a gravidez, a criança já nasceu com um problema de toxoplasmose e afeta a visão. Porque ele cria uma cicatriz bem no centro da visão. Não estou falando que é isso dela, estou só dando um exemplo. Perfeito. E essa cicatriz pode causar um estrabismo pela baixa visual. Então, primeiro você tem que saber se o estrabismo é por uma causa orgânica, uma baixa visual, como uma cicatriz, alguma causa que possa ter acontecido, ou é um estrabismo porque ele tem desde pequeno sem uma causa de cicatriz na retina. Se pode ser uma diferença de grau entre um olho e outro. Essa diferença de grau de um olho e outro pode gerar uma deficiência visual e o estrabismo. Esse estrabismo ele pode até diminuir, mas se o paciente não fizer tampão no olho bom para estimular o olho ruim, que a gente chama de olho preguiçoso, estimular o olho ruim a desenvolver até os 7 anos de idade, isso pode ser a ambliopia. Essa ambliopia a gente chama de olho preguiçoso e você deve tentar fazer o tampão até os 7 anos de idade. Passando disso já é mais difícil essa recuperação, porque é um problema mais, vamos dizer, que não é tanto do olho. O olho não tem nada, mas é como se fosse a transmissão do olho para o cérebro. É nessa fase de desenvolvimento da visão que até os 7 anos a gente tenta isso. Então é difícil dizer para ela, primeiro tem que saber qual o problema que gerou o estrabismo. Aí depois disso sim, saber se existe uma recuperação ou não. Para saber se existe algo que possa ser tratado ou se é algo já, vamos dizer que o olho preguiçoso que até os 7 anos deveria desenvolver, mas acabou ficando esquecido, gerando essa ambliopia. Então é importante passar em consulta para poder tirar essa dúvida. Daqui a pouquinho a gente vê as imagens e o doutor comenta, mas aqui, como ela perguntou de uma criança, é um erro muitas vezes a gente achar que o problema vai se resolver com a idade e às vezes até algum médico fala para esperar e não tomar nenhuma atitude. Sim. Daí a importância de, se o problema é nos olhos, busca um oftalmo. Sim. E se o problema é o estrabismo, talvez buscar um especialista em estrabismo, que tem também. Existe também. Eu acho que a criança é importante, ela deve ser examinada desde a hora que na maternidade, que vai fazer o teste do reflexo vermelho. Então, ele vai jogar um reflexo e se ele perceber que existe uma diferença de reflexo, um é vermelho e o outro é branco, que a gente chama de leucocoria. Se existe esse reflexo diferenciado, esse olho que não tem o reflexo vermelho, ele pode ter uma opacidade, ele pode ter uma catarata congênita, ele pode ter algum problema na córnea que não deixa a gente ver esse reflexo. Até mesmo, a gente chama de retinoblastoma, um tumor, só que é mais comum de 3 a 5 anos de idade, que pode acontecer na retina e também causa isso. Então, você fazendo esse exame, você já consegue detectar precocemente e essa catarata congênita deve ser operada logo. Se não for operada logo, não adianta operar depois com 6 anos de idade, que já gerou essa ambliopia que eu expliquei antes. Então, há necessidade de fazer esse exame, e eu sempre digo, pode ser pequena criança, mas a gente deve examinar desde pequena, porque até os 7 anos de idade que a gente precisa fazer o tratamento, se acontecer essa diferença de grau de olho para o outro, se existiu o estrabismo, às vezes você precisa fazer o tampão. E esse tampão funciona mais até os 7 anos de idade. Por isso a necessidade do exame precoce, o acompanhamento da criança, mesmo que sejam mais complicados os exames, ela não vai perceber. Às vezes a visão do olho é boa, a mãe vê que ela enxerga tudo, mas a outra não enxerga nada. E a gente precisa fazer esse tratamento antes dos 7 anos de idade. Por isso a necessidade de a gente fazer um exame de rotina mesmo sem a criança relatar nada na visão. A gente vai para intervalo, no próximo bloco o doutor vai continuar explicando aqui, tem muito ainda a ser falado. Diabetes, que é sempre um alerta, né? Hoje, cada vez mais cedo, as pessoas vêm entrando aí num cenário de diabetes do tipo 2, que antigamente era esperado, né? Ou era visto mais em pessoas muito mais velhas, né? Então, hoje, chegando aí mais próximo da 4ª, 5ª década de vida, né? Às vezes até antes. Também quero saber se quando a gente fala de diabetes aqui, de problemas, doenças no corpo que afetam a visão, a gente também está falando de diabetes tipo 1, muitas vezes aquele que a criança adquire na infância ou já nasce com o diabetes, né? Daqui a pouquinho o doutor explica para nós. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as doenças do corpo que refletem na visão. E olha quanta coisa a gente já aprendeu no bloco anterior. Muitas a gente nem podia imaginar, muitas doenças como colesterol ruim elevado, diabetes, hipertensão, a gente não sabe que eles podem provocar tantos danos à visão, né? Muita gente que tem diabetes, até comentei aqui, nota uma diferença na visão quando o açúcar está muito elevado no sangue, mas não se atenta que a longo prazo o dano é muito grande, né? Não é só essa flutuação aí do seu poder de enxergar, né? Existe algo que vai afetar a longo prazo e a gente vai entender se pode ser irreversível essa situação também. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Camelot. Ele é médico oftalmologista, está explicando tudo para nós. Doutor, tem fotos e a gente começa a falar agora sobre
os danos do diabetes no organismo. Essa flutuação da visão não é o único problema, né? Na verdade, é o menor dos problemas, é o que ele vai perceber. Mas o maior dos problemas é a retina, a retinopatia diabética. Então, essa retinopatia diabética, ela pode ter vários estágios. Desde o início, ela pode ir leve, não proliferativa, leve, muito leve, severa, até chegar na proliferativa, que ela pode sangrar, causar descolamento de retina. E nessa situação, já pode ir para cirurgia, vitrectomia, que já é mais grave. Por isso, a necessidade da gente detectar precocemente, fazer a profilaxia em alguns momentos com laser, para diminuir esses vasos que podem sangrar e evitar uma complicação como um descolamento de retina e um sangramento no fundo do olho que causa uma baixa visual bem grande. Vamos assistir as imagens, então? Vou pedir para o Walter colocar e o doutor vai explicando, porque tem muita coisa boa para a gente ver. Vamos ver. Essa é só para dar um exemplo, a retina normal. Legal. A gente vê que do lado esquerdo mostra um nervo óptico mais amarelado, os vasos, artérias e veias saindo, e lá na central da visão, que parece um alaranjado, é a mácula. É por ali que a gente enxerga a área nobre da visão. Então, quando a mácula é afetada, a gente já sente a baixa visual na hora, tá? Então, isso é essa é a retina normal, para a gente poder comparar. Perfeito. Próximo. Aqui já são algumas alterações do diabetes, a gente vê alguns pontinhos hemorrágicos, alguns vermelhinhos, que a gente pode dizer que é uma retinopatia não proliferativa, mas que já existe alguma alteração. O paciente diabético nessa fase provavelmente não vai sentir nada, a visão dele é 100%. Só que a gente faz o fundo do olho de rotina, que o endocrinologista sempre vai pedir, a gente vai detectar. E a gente vai chamar a atenção, ó, você precisa controlar o diabetes, senão isso aqui pode evoluir para pior, que a gente pode mostrar nas próximas fotos. E aí o diabetes é uma doença silenciosa. Sim. A pessoa pode não saber que tem diabetes, como muita gente, né? As estimativas aí dão conta de que muito mais gente tem diabetes do que sabe que tem. Sem dúvida. E vai ao oftalmo porque tem tem miopia, outras questões, não está perdendo a visão ainda por conta do diabetes. E você dá essa notícia. A gente faz o fundo de olho e fala, vamos investigar porque você tem algumas alterações. E um dos exames que a gente vai pedir é a glicemia, a hemoglobina glicada. E a pessoa não está esperando isso, né? Nem um pouco. Ela não está esperando, ela está esperando que você vai falar que ela tem ou não tem miopia, astigmatismo, né? Mas ela não está esperando que você vai pegar na parte metabólica. E a gente sempre pergunta na anamnese, tem diabetes? Não, tudo é negado, só que a gente vê que tem um problema no fundo do olho. E a gente vai investigar e muitas vezes a gente descobre que tem diabetes pelo fundo do olho. Mesmo tabagistas que às vezes, né, omitem essa informação, você consegue enxergar. Sim, a gente consegue ver que o tabagismo é um fator de risco para a degeneração macular, então não quer dizer que vá ter. Mas você vai perguntar sobre genética, sobre a idade, você vai ver, mas se você for tabagista, a chance de causar degeneração macular é maior. Então a gente vai perguntar para eles também. Vamos atender o telespectador? Edivaldo está na linha, fala conosco de Mauá, aqui em São Paulo. Oi, Edivaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à consulta ao doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá bom. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Edivaldo. Então, meu caso, eu estava ali em Rio Grande da Serra, numa reunião lá, e minha filha falou, pai, o seu olho está sangrando. Aí eu fui no banheiro, quando eu vi, o olho estava todo vermelho. Aí choveu de papel, mas não estava saindo sangue, só o olho mesmo estava lá por dentro da pele, né? E eu fiquei preocupado, procurei um médico lá no Zaira, que eu moro no Zaira, né? E o médico falou assim, ó, só vai ter vaga para você daqui a 1 ano. Aí ficou nessa daí, fizeram um reparo na minha vez, falou, não, é assim mesmo e ficou por isso mesmo. E eu fico muito preocupado com isso aí, doutor. Obrigada, Edivaldo, pela sua participação. O doutor vai te orientar. Que triste, doutor. Vaga só para daqui a 1 ano com especialista? É complicado. Mas, então, o que é importante, Edivaldo? Olho vermelho, como eu falei, tem vários diagnósticos diferenciais. Uma das causas do olho vermelho é o aumento da pressão arterial. Então é até importante ele avaliar, que é mais fácil você poder passar no posto, avaliar a pressão arterial como ela está, para saber se ela teve a crise hipertensiva. E eu até trouxe uma imagem de olho vermelho, que pode ser um sinal de pressão arterial alta. Não quer dizer que seja, pode ter sido algum esforço físico, alguma tosse de frequência que ele está tossindo mais forte, mas também pode ser a pressão arterial alta e a gente descobre às vezes por esse sintoma, por esse sinal do olho vermelho. Eu vou mostrar o que pode acontecer nessa imagem. Então, assim, ele deve passar com um especialista, óbvio, a gente não pode dizer que não é. O olho vermelho, como eu falei, deve ser avaliado. Isso aqui, como eu falei, é o olho vermelho, como se tivesse estourado um vasinho nessa área branca do olho, e a pessoa chega no consultório desesperada, porque ela está vendo o problema. O que eu mostrei antes do diabetes, ele não vê. Então, ela chega desesperada, mas isso aqui vai importar menos
do que o diabetes que eu mostrei antes, que ela não vai sentir a baixa visual nem vai ver. Só que aqui a gente vai ver que um vasinho estourou. Por quê? Porque ou houve uma crise hipertensiva e a pressão arterial dele aumentou. Por isso, sempre que acontece isso, a gente acalma o paciente, fala que ele deve passar com o cardiologista, avaliar a pressão, fazer um mapa, ver se está tendo alguma variação durante o dia e pergunta se teve algum esforço. Às vezes, quando você faz algum esforço, pega peso, pode acontecer isso. É assustador, mas o mais importante é a gente ter esse sinal, esse alerta, para que possa falar, ó, passa com o seu cardiologista para ver como está a sua pressão arterial, não é do olho, que às vezes muita gente se confunde. Muitas vezes vai estar normal, não vai ter problema nenhum, mas é sempre bom descartar nesses casos, que é um sinal de que a pressão arterial pode estar alta. E aí é difícil também, porque a hipertensão é outra doença silenciosa. Sim. Ela pode ocasionar esses picos, mas na hora da aferição, né, o momento que você vai lá medir a sua pressão, tá tudo bem. Perfeito. Então precisa de um rigor Sim. também nessa frequência para você ver como é que tá a sua pressão arterial, né? Que às vezes naquele momento vai dar tudo bem, mas pode ser que em outro momento tem algum tenha pico esse pico. hipertensivo, sem dúvida. Esse alerta é maravilhoso. Vamos continuar vendo, né, as imagens, acompanhando as imagens que o doutor trouxe para nós. Então, a gente já viu uma retina saudável, a gente já viu focos ali iniciais ali da retinopatia não proliferativa ainda, né? Do diabetes, que o paciente ainda não está vendo nada de já normal. Sim, tá tudo bem para ele. Vamos acompanhar a próxima. Aqui já é uma fase proliferativa. Tá. Você vê que na retina normal, aqui como se fosse um leque de novos vasos aparecendo, que a gente chama de neovasos. Esses vasos, a qualquer momento, podem estourar e sangrar. São mais Só que não finos. vai sangrar no branco do olho, vai afetar a visão. Então, de uma hora para outra, a pessoa está vendo tudo e ela pode começar a enxergar vulto, porque existe hemorragia. É como se fosse um vaso mais fino, mais superficial. Tá. Aqui já é uma fase muito avançada do diabetes. O paciente já poderia ter feito laser nas áreas de isquemia, de falta de oxigenação, porque é essa falta de oxigenação que induz a retina a criar esses novos vasos. É como se a retina tentando se resolver, mas na verdade ela está se prejudicando. Então a gente precisa fazer o laser para evitar que isso aconteça. Quando já forma isso, a chance de causar hemorragia, eu até trouxe uma imagem, causar hemorragia, causar atração, descolamento é muito maior. E aí nessa fase o tratamento é mais complicado, é mais delicado, porque aí vai para vitrectomia, uma cirurgia mais delicada, e você poderia ter feito um tratamento a laser que evitaria essas complicações. Por isso a necessidade de o seu endocrinologista te encaminhar e você passar. Não adianta só ele encaminhar e o paciente não passar com o oftalmologista e fazer o fundo de olho. No mínimo anualmente. Agora, nessa fase, aí já a frequência tem que ser muito maior. Então, o endócrino vai acompanhar o paciente diabético do ladinho do oftalmo. Sem dúvida. Tem sempre estar junto, conversando com o endocrinologista, mandando laudo, ele mandando de volta e sempre controlando. Não adianta a gente fazer laser, como eu falei, injeção intravítrea, cirurgia, se o diabetes, a pressão arterial, porque a pressão arterial também pode influenciar nesse problema do diabetes, na evolução da retinopatia diabética. Então, tudo deve estar alinhado, paralelamente deve estar tudo controlado. Senão, um tratamento do olho não vai resolver. Tem que estar tudo bem estabilizado e controlado. Mas se você fizer, tomar essas atitudes, né? Utilizar as ferramentas que a gente tem hoje logo no início, você preserva essa visão por um tempo maior. De qualquer forma, nada vai substituir um belo controle do açúcar no sangue, Sem dúvida nenhuma. Às vezes um controle vai muito mais importante do que um tratamento em si localizado. Você precisa tratar a parte, como eu falei, do corpo sistêmica para que o seu olho, o seu rim não sofra com esse diabetes alterado. E aqui eu fico me perguntando, né? Não tem, né? Para o diabético, às vezes, manter controlado é manter abaixo de um nível X o açúcar no sangue. Mas pode ser que mesmo estando baixo, para ele não é suficiente para fazer com que a visão dele, né, não seja prejudicada. Às vezes a variação do diabetes muito baixo, muito alto, às vezes é até mais perigoso do que um diabetes ali um pouco mais alto, mais controlado. Então a variação é muito perigoso para esse descontrole da retinopatia diabética. Não é brincadeira não, precisa manter-se alerta para essas questões do diabetes, de doenças do corpo que afetam a visão. Ivone está na linha, fala conosco aqui de São Paulo, tem pergunta para o doutor. Oi, Ivone, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Delícia, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Pode fazer sua pergunta. Então, eu queria perguntar para o doutor, porque eu estou fazendo os exames preparatórios para operar da catarata, né? Só que eu tenho nas duas vistas, e a vista esquerda é congênita, eu já nasci assim.
E o médico quer operar primeiro ela. Eu tô com um pouco de receio. Ele garante que eu vou enxergar bem dessa vista. Eu queria uma opinião do doutor. Obrigada, Ivone. Um beijo para você. Obrigada pela participação, doutor. Boa tarde, Ivone. Não dá pra gente dizer, cara, você tem que confiar no seu médico que você passou, porque ele fez o exame, ele viu nos aparelhos, ele viu a visão. Então não tem como... Ele é a pessoa adequada para poder dar a opinião mais correta. Mas quando a catarata é congênita, você nunca pode... você não pode falar o quanto vai enxergar. Porque já pode ter passado por aquela fase de ambliopia, que você pode não ter desenvolvido a visão 100% igual ao outro, mas provavelmente ele quer operar esse primeiro, porque é o olho pior. A gente sempre não. Na maioria das vezes a gente opera o olho pior, porque a gente vê como vai ficar, como vai evoluir, para depois sim fazer o olho melhor. Na maioria das vezes a sequência é essa, a gente opera o olho pior, para depois operar o olho melhor. Mas acredito que o médico dela está optando pelo olho pior por causa disso, e ele fez os exames todos, então acho que ela deve confiar na opinião dele, e eu acho que ele está guiando pelo melhor lado possível. A gente pensa sempre em 100% da visão, né? Mas não é preciso ter 100% da visão para você ter uma vida maravilhosa e com, né, função aí para esses olhos, independência, autonomia, né? Então, para alguém que já tinha uma perda visual ali desde sempre, né? Pode ser que muito pouco de recuperação já devolva a ela aquilo que a gente falou no outro bloco, né? E a catarata congênita era pequena, agora junto com a idade ela evoluiu, então tá piorando. Por isso a necessidade de operar esse olho também. Tem que confiar no profissional que escolheu, precisa levar isso em consideração sempre. Aliás, para todos os programas aqui, né? Todo consulta ao doutor que a gente fala, que precisa realmente colocar confiança. Essa relação médico-paciente é muito importante. Ainda bem que a gente está retomando isso, né? Eu acho que hoje a gente tem tanto acesso à informação que não dá para você ir para casa com uma dúvida, não dá para você ir para casa sem saber, né? Com uma pergunta. Não, tire todas as suas dúvidas. Enquanto você tiver dúvida, por mais que a consulta seja breve, o médico vai estar ali para te responder. Ele escolheu ser médico, né? Eu penso isso, pelo menos, né? Escolheu ser médico. Enquanto a gente tem pergunta, ele está ali para responder. E a gente está aqui também para te ajudar nas perguntas que faltaram. Doutor, vamos continuar assistindo, né, essas imagens, vendo as imagens que o doutor preparou pra gente? Tô adorando, é uma maneira de ilustrar o programa, bem legal. Aqui é uma fase que já com hemorragia, você vê que não consegue ver mais a retina. Existe um vermelhão na frente do olho, o brancão ali é a mesma retina que a gente mostrou lá na frente, só que existe hemorragia, realmente. O branco é tração, é como se tivesse toda a tração emaranhado, tracionando a retina, provavelmente causando descolamento. Então essa fase é cirúrgica e é muito mais complicada a recuperação visual aqui e é de vitrectomia do que lá atrás. Que faz a maioria das vezes sim. Então é muito mais complicado uma recuperação de vitrectomia e você prometer uma melhora visual do que se tivesse feito o laser lá atrás. Então por isso a necessidade do exame precoce e juntamente com o seu endocrinologista para evitar que chegue nessa fase. Fora que o laser não é nada invasivo, né? É bem menos, a gente nunca pode dizer que é minimamente invasivo. Não é uma cirurgia, é ambulatorial numa lâmpada de fenda. Nunca pode dizer que não tem risco nenhum, mas o risco é muito menor do que uma vitrectomia, sem dúvida. Vitrectomia a gente já falou aqui em outra ocasião, tem um pós-operatório complicado, né? Às vezes, dependendo de onde é o descolamento, vê se eu aprendi. Tem que ficar com a cabeça numa posição para que a bolha suba e determina. Então dá mais trabalho. Além dessa fase aqui, já existe isquemia com certeza. Já existe a falta de oxigenação. Isso a gente não recupera com a cirurgia. Isso aí já foi uma sequela que foi causada ao longo do tempo pelo diabetes. Excelente. Próxima foto. Acompanhar as imagens. Sempre bom a gente ilustrar, né? Que pro leigo é tudo igual. Aqui, mostrando que não é uma fase de retinopatia proliferativa, mas existe um edema. Existe, todo branco ali, a gente chama de exudato duro. Como se fosse um líquido na área central da visão, na mácula. E isso, o diabético, mesmo não estando numa fase muito avançada, até naquela não proliferativa, ela pode ter um vazamento de um vaso perto ali da área central da visão. E essa alteração da permeabilidade do vaso é como se estivesse vazando o líquido desse vaso, que o diabetes causou. E esse edema macular, sim, a gente consegue fazer injeções intravítreas, em alguns casos antigamente era feito laser, mas hoje em dia em alguns casos também é feito, mas a gente consegue ainda conseguir alguma recuperação nesse edema macular. Então esse caso não seria tão grave igual aquele que a gente mostrou agora da hemorragia. A Raquel está na linha, faz pergunta para o doutor de Francisco Morato aqui em São Paulo. Oi, Raquel, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Muito obrigada. Então, é que eu tenho uma miopia muito alta, 10, nos dois olhos, né? Nos dois. Só que meu olho direito, ele criou uma bolha. E eu fui ao oftalmo e ele fez um exame e ele falou assim que eu preciso fazer um tratamento para ver o que pode estar acontecendo. Qual é o grau dessa situação? Porque esse meu olho eu não enxergo assim, eu vejo tudo torto, minha visão fica toda torta. Então, com o olho direito, se eu fechar o esquerdo, eu vejo tudo torto. E com o direito, eu já tenho a miopia normal. Mas só assim que isso me incomoda muito. E às vezes eu não consigo ler direito, não consigo, mas o médico falou assim que eu tenho que esperar. E aí no público, né, estou esperando já vai fazer quase 6 meses para estar retornando, né, para estar vendo o que eles podem estar fazendo. Obrigada, Raquel. Boa sorte para você. O doutor vai te dar uma orientação. Como que a gente ajuda a Raquel? Então, Raquel, primeiro saber, o mais difícil é saber onde é essa bolha, se é na retina. Eu estou imaginando que deve ser uma alteração na retina, ela tem, pelo que eu entendi, uma miopia alta. Em alguns casos, se ela é miopia alta, pode gerar alguns problemas na retina, como uma membrana neovascular, que você consegue tratar com injeção, ou até mesmo uma retina mais fina, causar uma ruptura, um buraquinho na retina que você precisa tratar com laser. Pode até gerar, em alguns casos, descolamento, mas aí... Então é difícil dizer que bolha é essa, o que é isso. Então era bom saber qual o diagnóstico foi dado, o nome da doença, para poder ajudar melhor. Mas eu acho que, passando com esse médico que fez o diagnóstico, ele vai oferecer o melhor tratamento possível, que é difícil dizer sem saber qual o diagnóstico e sem ter visto exames e atendido a paciente. E parece que essa bolha que ela conta, né, entorta essa visão torta, por isso que eu pensei na retina, porque a área da central da visão é a mácula. Se você tem uma alteração nessa área macular, uma das alterações é a metamorfopsia, que você vê uma reta começando a ficar torta. Então, alguns problemas que causam essa membrana neovascular vazando, então ela causa um fluido, como se fosse um líquido, uma bolha. Às vezes é um descolamento seroso por estresse, que pode causar também essa bolha no centro da visão. Provavelmente essa alteração é na retina, na mácula. Agora, o tratamento, saber direito qual o diagnóstico, só avaliando mesmo e passando com esse médico que deu o diagnóstico para oferecer o melhor tratamento para ela. Vale lembrar que hoje a medicina evoluiu tanto e está evoluindo ainda mais que a gente não pode se contentar com a situação. E se alguém te disse que a situação era você ia ter que se conformar com aquela situação 5, 7 anos atrás, hoje já dá para voltar nesse especialista, porque pode ser que tenha novidades, né? Sim, sempre tem tecnologias novas para poder oferecer para os pacientes. Excelente. Vamos continuar assistindo as imagens, então, colocando aí para o pessoal de casa ver. Vamos lá. Aqui a gente vê também, a gente chama de neuropatia óptica isquêmica aguda. Aqui, isso pode ser causado por um aumento da pressão arterial. A pressão arterial alta pode causar uma alteração também no nervo óptico. Tá, então, quando a gente fala que a pressão arterial elevada, que é a hipertensão, né, não está relacionado com o glaucoma, ponto 1, ok, sim. Mas... pode lesionar o nervo óptico também. Porque isso é outro problema, não é um glaucoma. Mas a gente vê que tem uma hemorragia perto do nervo óptico e existe um certo edema. E isso a gente deve investigar. Neuropatia óptica isquêmica aguda, não arterítica, a gente chama, que existe um edema, existe uma hemorragia. Podem ter várias causas. O edema no nervo óptico pode ser uma neurite, uma inflamação por algumas doenças, mas também pode ser relacionado a uma pressão arterial alta. Então a gente nunca pode descartar. A gente deve investigar se existe alteração no nervo óptico, que a gente chama de NOIA, neuropatia óptica isquêmica aguda não arterítica. A gente não pode perder o nervo óptico, porque é irreversível. O nervo óptico sempre compara com o neurônio, que nem o glaucoma. O que você já perdeu, você não recupera. Você precisa tratar logo para evitar uma sequela. Depois que criou a sequela, é difícil você recuperar. Recebi até uma pergunta aqui. Atividade física, né, excessiva, então às vezes um esforço muito grande, que pode até embaralhar um pouco ali a visão, escurecer um pouco. Muitas pessoas se queixam disso, chegar à exaustão, né? Isso pode lesionar o nervo óptico ou não está diretamente relacionado? Não está muito relacionado ao nervo óptico. Assim, pode acontecer uma hipotensão, a pressão da pessoa baixar, ela sentir tonteira, até mesmo gerar pelo esforço físico uma certa enxaqueca. A enxaqueca cria aura, pode perder a visão de repente, depois vir a dor de cabeça. Então tem muita coisa relacionada. A dor de cabeça, a enxaqueca pode ter relacionada à visão. Você perde às vezes o campo visual, a visão e vem a dor de cabeça. É a enxaqueca com aura. Então depende muito isso. Mais uma foto, vamos acompanhar? Tem bastante ilustração, tô adorando, doutor. Isso aqui é uma oclusão
arterítica. Também é como se fosse, como eu falei, um derrame no fundo do olho, uma oclusão, parou de passar fluxo sanguíneo naquela área central da visão. Essa oclusão da artéria da retina é muito difícil a reversão. Isso também pode ser causado por problema vascular. A pressão arterial alta, tudo isso pode gerar uma oclusão arterial. Você vê que a área central está mais esbranquiçada. Não tem ali vascularização, ela está isquêmica. E quando já existe a isquemia, principalmente na área central da visão, é difícil você recuperar. Então, às vezes, quando você consegue até recuperar um pouco com algumas manobras, mas a nossa preocupação é sempre o outro olho. Se teve a pressão alta e aconteceu esse, não é que vai passar desse para o outro. Mas o problema que causou nesse com uma pressão arterial alta, pode causar no outro olho. Então, a gente também é um outro problema, uma oclusão da artéria da retina, que esse é mais grave ainda, na maioria dos casos, do que uma oclusão venosa da veia da retina. Tanto de diabetes que a gente falou, colesterol, hipertensão, isso afeta sempre os dois olhos? Ou, como você disse, pode afetar o primeiro e aí você cuida para não perder ou não prejudicar o segundo, mas pode ser que de cara já acometa os dois olhos. O diabetes, na maioria das vezes, a retinopatia costuma afetar os dois de uma forma assimétrica. Existem algumas alterações que podem dar uma assimetria, mas a pressão arterial, vamos dizer, essa oclusão vascular, é difícil acontecer nos dois olhos ao mesmo tempo, esse derrame. Acontece em um, a pessoa perde a visão. Em muitos casos a pessoa não percebe que aconteceu isso porque o outro é bom, que nem a gente estava falando da criança. Então, depende muito. A oclusão vascular é mais comum em olho unilateral, a retinopatia diabética costuma ser simétrico. Então, depende muito da doença e da complicação que esteja causando. Às vezes pode ser unilateral, às vezes bilateral. Como o nosso cérebro é muito versátil, inteligente, ele dá conta de balancear compensar, né? Mas isso é uma grande pegadinha no fim das contas, né? Porque a gente não percebe. Às vezes o paciente não percebe, o olho bom não deixa perceber, aí esse já passou muito tempo e já passou daquela fase de você tratar, já tem aquela sequela. Por isso também é importante você passar, às vezes, exame de rotina sem sentir nada. Às vezes no exame de rotina que você vai detectar o problema. Tem mais imagens? Vamos ver. Aqui é oclusão vascular. Você vê que tem um sangramento localizado, que é o ramo de uma veia, e no lado direito uma oclusão da veia total. Você vê que a hemorragia é total na retina. Então esse que é o derrame, a oclusão vascular, que tem na retina, no fundo do olho, que eu sempre comparo com esse AVC. Se tem a isquemia é difícil de reverter, mas se causar um edema a gente consegue reverter. Complicado, né, doutor? A gente sempre tem que ver o que causou. Às vezes não adianta só a gente tratar o problema do olho. A gente precisa descobrir a causa. Porque isso pode acontecer novamente ou no outro olho, então a gente precisa descobrir a causa. Geralmente o problema já está lá, devagarzinho, sem provocar dano visível nenhum para o paciente, e de repente existe essa perda visual? Principalmente a retinopatia diabética, o paciente não sente nada. Se ele tem neovaso, tem paciente que está cheio de neovaso, com essa fase proliferativa, a visão central dele está preservada, de uma hora para outra sangra e o que ele está vendo tudo começa a ver só vulto, percepção luminosa. Pode perder de uma vez? De uma vez, pode perder de uma vez. Então, quando você encontra um paciente que sabe que é diabético, ele fala que faz mais de 10 anos que ele não vai ao oftalmo, problema. Sim, sem dúvida. Eu vou falar que precisa acompanhar no mínimo anualmente, no mínimo. E tem paciente que a frequência tem que ser muito maior. Você avalia, né? Sim. Dependendo do problema que ele tem, você pede para voltar antes. Sem dúvida. Ou pelo menos a cada ano. Pelo menos uma vez a cada ano. Todo mundo devia visitar. Todo mundo. Principalmente o diabético que não tem sintoma nenhum, ele deve passar. Porque os que não têm sintoma não vão procurar. Mas é muito importante passar anualmente. Vamos para o intervalo? Eu sei que ainda tem mais foto para a gente ver. E tem outras doenças do corpo que afetam a visão que a gente precisa falar aqui. Doenças que... Olha que eu recebo muita pergunta sobre lúpus, doutor. Tenho recebido muitas perguntas sobre lúpus. Tuberculose, que muitas pessoas acham que será que ainda tem tuberculose? Tem. E tem cura, né? Dá para tratar, mas quero saber quais são os danos aí para a visão também. Toxoplasmose, mesmo ao HIV, a gente vai falar também aqui no Consulta ao Doutor, que pode afetar a visão. No próximo bloco, o doutor Daniel Camelot continua explicando tudo para nós. Mandem suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre as doenças do corpo que afetam a visão. Dr. Daniel Camelot é o nosso convidado, ele é médico, oftalmologista, está explicando tudo para nós. Doutor, a gente não pode imaginar, e olha que eu recebo muitas perguntas sobre lúpus, e eu sei que o tratamento é super complexo, os medicamentos que são utilizados e que têm bons resultados no tratamento causam uma série de outros problemas, mas eu não podia imaginar que
que provocasse problemas na visão. Sim, sem dúvida. Os problemas reumatológicos, além deles próprios poderem causar um problema na visão, tanto aí vou explicar em que segmento, os medicamentos utilizados também podem causar um problema. Então, o lúpus, ele é a maioria dos problemas reumatológicos vão ter muito autoimunes. Então, o lúpus pode gerar tanto uma uveíte. Uveíte é o quê? Uma inflamação ocular, que é aquilo que eu falei que é um diferencial de olho vermelho. Às vezes a pessoa tem olho vermelho e não sabe que tem a uveíte, só examinando na lâmpada de fenda. E essa uveíte a gente consegue ver células na frente do olho. E isso gera um aumento da pressão arterial e você precisa tratar com corticoide e fazer o tratamento sistêmico. Então essa uveíte é uma das alterações causada pelo lúpus ou qualquer problema reumatológico. E também podem causar problemas na retina, como uma vasculite, uma inflamação de vasos da retina. Essa vasculite pode gerar uma oclusão, como eu falei, que a pressão arterial alta pode gerar, e essa oclusão pode gerar uma baixa visual. Então são vários problemas causados pelo lúpus e também por alguns medicamentos, principalmente a cloroquina e a hidroxicloroquina. Esses medicamentos, principalmente a cloroquina, num uso crônico e numa quantidade grande, ela pode lesionar a mácula. Como eu expliquei, aquela área nobre da visão, deve ser feito um segmento com o seu oftalmologista, principalmente especialista em retina, olhando sempre aquela mácula para saber se a cloroquina está alterando. Porque quando já altera, você não consegue reverter. Então você tem que detectar antes, o máximo possível, para se comunicar com o reumatologista e falar, ó, tá tendo lesão por esse medicamento, é importante modificar. Ah, e aí modifica o medicamento. Modifica não o medicamento. Tem como fazer parar somente no olho. Na maioria das vezes você para de usar para evitar uma complicação maior. E o corticóide também, muito usado pelo reumatologista, pode causar aumento da pressão do olho e catarata. Então, todo o corticóide utilizado sistemicamente por muito tempo pode gerar uma catarata, que é uma catarata precoce. Às vezes um paciente de 35, 40 anos aparece uma catarata e a gente investigando vê que ele usou o corticóide por muito tempo. Até paciente asmático que usa por muito tempo, esse corticóide pode gerar glaucoma, catarata, até mesmo um problema chamado cerose central na retina, que é como também uma alteração no centro da visão, na mácula, que cria um descolamento, uma bolha seroso, e isso também causa uma baixa visual. Então o próprio corticóide utilizado por muito tempo também pode gerar problemas oculares, não só na retina, mas como catarata, glaucoma, pelo uso crônico do corticóide. Então aqui mais é o efeito do medicamento. Do medicamento e também o lúpus. O lúpus pode gerar vasculite, pode gerar problemas no nervo óptico, neurite, então podem ser várias complicações, tanto pelo lúpus como pelo tratamento do lúpus. E aí esse olhar atento, né? E aqui eu tô imaginando que o acompanhamento vai ser bem mais de perto, né? Sim, sim. E muitas vezes que a gente detecta de rotina, a gente vê uma uveíte, a primeira coisa é a gente investigar causas, que diversas causas de uveíte. Então você vai lá pedir exames, um fator reumatoide, pedir a avaliação do reumatologista para saber se a pessoa tem algum problema reumatológico. E aí, como eu falei, você detecta às vezes pelo olho que a pessoa tem um problema reumatológico, aí sim ela vai descobrir e começar a tratar com o reumatologista. Tá? E quanto antes fizer esse acompanhamento com o oftalmo, melhor, porque às vezes o médico que trata o lúpus, ele não é o oftalmo, sim, então não ele vai conseguir avaliar esse ele problema. tá vendo o restante do corpo, sim, mas ele não tá vendo os olhos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não tá avaliando a visão. Sem dúvida. E nós já conversamos sobre lúpus em outra ocasião, parece que para chegar ao equilíbrio da doença, né, como não tem cura, precisa equilibrar. É difícil, às vezes precisa de mais medicamento, sim, depois de menos, sim, e a visão pode ser afetada nesse período. Sim, por esse uso crônico, tanto corticóide, cloroquina, hidroxicloroquina, então é importante esse acompanhamento, tanto pelo lúpus quanto pelo tratamento medicamentoso. Eu imagino a delicadeza que se deva ter para ter uma suspeita de uma doença, que não necessariamente precisa ser o lúpus, mas outra, né? Então o paciente foi lá, mesmo diabetes, né, tão mais comum, a sensibilidade do especialista também de falar qual é a hipótese, o que ele está pensando para pedir aquele exame, sim, e com delicadeza que é para o paciente fazer o exame, sim, né, para ele não ir embora. Você tem que mostrar a importância dos exames para descobrir a causa, não ficar só no olho. Porque em muitos casos você vai ver uma hemorragia que parece do diabetes, mas às vezes a hemorragia pode ser outro problema, uma leucemia, que você consegue detectar também no fundo do olho, e você consegue ver uma leucemia inicial com ponto hemorrágico, você pede um hemograma, algum exame que possa detectar e ver que
existe aquele problema. Então, a avaliação do fundo do olho em si, uma uveíte que você perceba, o solicitar exames sistêmicos e a avaliação de outros especialistas vai te ajudar a tratar, porque não adianta tratar só o olho com colírio, laser ou qualquer outro medicamento. Você tem que tratar a parte sistêmica. Se você não tratar o lúpus em si, ou a tuberculose em si com aquele tratamento em si, não vai melhorar o problema do olho. Você tem que tratar a causa principal. Perfeito. Luiz está na linha, fala conosco da cidade de Iacanga, aqui em São Paulo. Oi, Luiz, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Doutor Daniel, gostaria de ter uma opinião do senhor. Eu tenho 76 anos de idade e há 2 anos e meio apareceu uma degeneração macular no olho direito, enxergando tudo torto. E eu fui no médico para fazer um exame de rotina de óculos e chegou lá, ele me disse que era essa degeneração macular. E comecei a fazer um tratamento. Inclusive eu tomei já 4 injeções direto no olho. E há 1 ano, isso há 2 anos e meio. Agora há 1 ano e meio, mais ou menos, apareceu no olho esquerdo. E no olho esquerdo eu já tomei 6 injeções. E no caso do olho direito, eu estou enxergando com uma mancha. O olho esquerdo eu estou enxergando bem. E o médico me disse que eu estou com um pouquinho de catarata, mas não pode mexer. Não sei se pode fazer cirurgia ou não. Porque essa degeneração macular diz que é água e sangue atrás da retina. Então estou tomando essas injeções para secar, para ver se melhora. A visão minha no olho direito é só enxergo nos extremos. Agora no olho esquerdo é normal. Eu gostaria de ter a opinião do senhor. Obrigada, Luiz. Um beijo para você, doutor. Então, a degeneração macular relacionada à idade é um problema central, por isso que ele não enxerga, ele enxerga a mancha e não em volta, ele só enxerga em volta e não no centro. Os fatores de risco são a idade, a genética, por isso a importância também de todos os familiares dele fazerem exame de fundo de olho para detectar precocemente, e o tabagismo, como a gente falou, o cigarro. Essa degeneração macular existe o tipo seco e o tipo úmido. O tipo seco, a gente ainda não tem um tratamento na prática que consiga reverter. Então, o tipo seco você precisa acompanhar. Existe um complemento vitamínico que você toma para evitar uma evolução mais rápida. Só que o tipo úmido deve ser tratado com uma injeção intravítrea de antiangiogênico. Ele vai agir. O que acontece? Na degeneração macular, a retina, principalmente a área central da visão, aparece uma membrana no centro da visão e começa a vazar e sangrar. Então, cria um edema e sangramento. Essa injeção ela vai secar essa membrana. Por que dele tomar tantas injeções? Porque não tomou uma e melhorou. Porque essa membrana seca, o medicamento vai durar mais ou menos 2 meses naquele gel. Daqui a pouco passa o efeito e você precisa reaplicar. Não é um tratamento definitivo, é um tratamento que ele deve continuar acompanhando a vida inteira. Não quer dizer que ele não vai mais precisar. Tem paciente que continua fazendo e a importância de fazer, se você não faz, o corpo mesmo se resolve e cria uma cicatriz. Essa cicatriz a gente não consegue reverter. Por isso a importância de você fazer a injeção, ter um acompanhamento bem de perto, principalmente com o exame de fundo de olho, da visão e a tomografia de coerência óptica, que é o OCT. Ele vai mostrar se tem líquido, se precisa reaplicar ou não. E ele consegue também ter um controle, como ele falou, quando ele começa a ver linhas tortas, é porque essa membrana pode estar voltando a vazar. Aí você precisa fazer a avaliação. Então, a necessidade dessas injeções é importante. Contra a catarata, você precisa sempre pesar o custo-benefício. Existem alguns especialistas que são a favor de operar catarata, nesses casos da DMR, e outros não. Por isso a gente tem que colocar na balança. Porque a catarata gera uma certa inflamação. E essa inflamação também pode gerar uma reativação dessa membrana. Então você tem que ver o quanto a catarata é grande a ponto de melhorar a visão, ou se você vai operar e não tem nenhuma melhora. Você precisa colocar na balança para saber se vale operar e ter o risco de reativar, sendo que você está com o acompanhamento do paciente de perto, se reativar você consegue injetar. Então se a catarata já for numa forma que já esteja atrapalhando ele, pode ter indicação de cirurgia, mas sempre olhando de perto. Por isso, né, o médico dele provavelmente não indicou, porque deve estar muito no início, e existe também esse risco de reativar essa membrana. Então sempre deve ser avaliado conjuntamente com o seu médico a necessidade da catarata ou não, para saber colocar na balança do risco e benefício. Eu acredito que é por isso que o médico dele não indicou, pelo fato de ter esse risco de reativação da membrana. Mas chega um momento que a catarata aumenta mais, começa a atrapalhar e precisa colocar na balança. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta aqui da Alcina, nossa telespectadora. Parece que ela está bem aflita, eu vou fazer a pergunta para o doutor. Ela conta que tem um problema de visão, não enxerga de um olho e está com catarata.
estou com medo de operar. Será que tem garantia que não perco a visão do outro olho? Ela está com diabetes diagnosticada recentemente. Então, Cina, garantia, cirurgia a gente nunca pode dizer que não tem risco nenhum. A cirurgia de catarata cada vez evoluiu cada vez mais. As aberturas que você faz, a maioria das vezes você não precisa suturar, você coloca uma lente com um menor risco. Então o risco é pequeno, só que você não pode dizer que é zerado. Então é outro caso, você precisa pesar o custo-benefício, quanto de catarata que ela tem. Eu sempre digo que a hora de operar catarata não é a hora que o médico decide, não é a hora que o médico decide tem a catarata. Você tem que decidir conjuntamente com o paciente a que ponto a qualidade de vida dele está sendo atrapalhada. Tinha uma paciente que o olho esquerdo perdeu por um problema e o olho direito já estava com uma catarata que ela não conseguia nem andar sozinha. Só que ela tinha medo de operar. Quando ela operou, ela começou a andar sozinha, começou a ler e teve outra qualidade de vida. Então você deve pesar o custo-benefício. O risco existe, é pequeno. Então você deve colocar na balança para saber o quanto vai melhorar a sua qualidade de vida. Se for uma catarata inicial, talvez não precise operar, mas se for uma catarata que está atrapalhando a qualidade de vida, cada vez vai aumentar mais. Então, se for aumentando, vai chegar um momento que ela não vai conseguir nem ter as atividades diárias que ela está acostumada a fazer. Então, deve ser avaliado conjuntamente com o seu médico a qualidade de vida, o quanto pode melhorar ou piorar fazendo essa cirurgia. Perfeito. A gente falou de algumas situações aqui, né, da degeneração macular referente à idade, relacionada à idade e da perda do centro da visão, então, né? E muita gente mandou pergunta falando que enxerga pontos pretos. E alguns até falaram de moscas volantes, outra ainda esperando para que o doutor fale o que é. Se flutua, é diferente de se você tem um foco de perda visual, é isso? A mosca volante, a maioria das vezes é o quê? Esse gel aqui que a gente tem dentro do olho é o vítreo. Esse gel, com o tempo, principalmente automíope e pessoas mais idosas, elas vai se soltando da retina. Então, esse gel, se soltando da retina, você começa a ver a mosquinha passando. Você olha para lá, o gel faz assim. Você olha para cá, ele faz assim. Então, você percebe moscas volantes. Se acontece isso, é importante fazer o exame de mapeamento de retina, para dilatar o olho com aquele colírio, avaliar toda a periferia para ver se na hora que soltou, existiu alguma ruptura, alguma lesão. Se existiu a lesão, você precisa fazer um laser, para evitar que tenha uma complicação como um descolamento de retina. Esses são mais ou menos as moscas volantes, elas mexem conforme o movimento do seu olho. Já se for um ponto fixo, você, como no caso dele, que ele olha, vê uma mancha central e só consegue ver em volta, e ele só consegue enxergar se ele fizer isso, não adianta ele mexer o olho que não vai mexer, é uma mancha fixa. Então, provavelmente não é a mosca volante, é uma lesão central na mácula que ele precisa desviar daquela cicatriz para poder enxergar. Então, depende, a mosca volante mexe conforme a sua visão. Um ponto fixo já, você precisa desviar daquele ponto central para poder enxergar. Joia. Vamos passar então para tuberculose? Muita gente até fala, nossa, mas tem tuberculose? Tem. E tem tratamento também, né? Sim. Só que é longo o tratamento. É longo. Quero saber como é que a tuberculose pode afetar a visão e se pode existir uma piora ou na questão visual pelas pessoas abandonarem o tratamento no meio do caminho. O que acontece? A tuberculose, em muitos casos, ela pode afetar, aparece uma lesão no olho, você, com uma certa experiência, você pode suspeitar, você vai pedir exames para investigar a tuberculose, saber se ela tomou a BCG, saber o quanto que teve aquele PPD que faz aquele reator, e você vai investigar. A tuberculose pode criar lesões na retina, como granulomas de coroide, que são lesões amareladas, que você pode suspeitar, não quer dizer que você não vai conseguir biopsiar ali. Alguns casos de tumores, tudo, às vezes você até biopsia da retina. Mas a tuberculose você vai por exames e tratamentos. Então a tuberculose, em muitos casos, é uma tuberculose ocular, que o paciente nunca vai imaginar isso. Você na anamnese, você começa a perceber contatos e tudo do paciente, vai pedir exame, você vai suspeitar, vai tratar como esquema da tuberculose mesmo, via oral, tratamento com comprimido. Que é longo, né? Que é longo. E esse tratamento com comprimido para tuberculose é que vai resolver o problema do olho. Perfeito. Então, por isso que você viu uma lesão na retina, às vezes não é um problema solitário ali ocular, não é só um problema do olho que você vai usar colírio, que você vai usar, em alguns casos você precisa usar colírio, se tiver alguma inflamação, uma uveíte, como eu falei, mas em muitos casos você precisa tratar sistemicamente com comprimido para tuberculose, para poder resolver o problema do olho. Em muitos casos aquilo vai passando, ninguém consegue detectar tuberculose, usa colírio, faz vários tratamentos e só vai conseguir tratar
tratando a tuberculose com comprimido. Não quer dizer que você tenha que ter lesão pulmonar para dizer que a pessoa tem a tuberculose. Você fazendo exames e tratando, você consegue ver que tratou, resolveu. É a tuberculose. E quem tem a lesão pulmonar? Sim. Então, é a tuberculose que quando você pensa em tuberculose, você pensa em problema no pulmão. Pode gerar um problema visual? Sem dúvida, porque ela teve contato com aquele bacilo. Então é importante sempre estar acompanhando, mas em muitos casos a pessoa nunca imaginou. Né? O médico que vai ver o especialista vai suspeitar, pedir exames, não é que ele vai dizer, vai falar, isso aqui é tuberculose. Ele vai suspeitar, investigar e vai tratar. Vamos falar um pouquinho da toxoplasmose, que o programa já está terminando, doutor, mas a gente já tem 5 minutinhos. O que é a toxoplasmose e como é que ela afeta a nossa visão? Toxoplasmose é um protozoário. Em muitos casos, o pré-natal é muito importante, porque em grande maioria dos casos, quem passa aquilo é no pré-natal, quando a pessoa está grávida. Se ela tem contato com a toxoplasmose durante a gravidez, ela pode passar para o feto. E essa transmissão, quando existe o feto, é muito mais grave do que se você contrair a toxoplasmose no futuro. Porque essa lesão costuma pegar a área central da visão, que é a mácula. Você consegue detectar no fundo do olho de bebês. Então você vê aquela lesão, como eu falei, a cicatriz, que pode gerar um estrabismo, tudo isso. Então o estrabismo você deve investigar se tem algum problema por trás. E essa toxoplasmose pega a área central da visão. E você vai tratar como? Na maioria das vezes com tratamento também sistêmico, não é colírio. Você vai tratar o protozoário, a toxoplasmose, você vai conseguir regredir aquela inflamação, né, que está acontecendo. Só que quando ela já afeta a área central da visão e já existe uma cicatriz, a cicatriz você não consegue reverter. E o feto, quando já nasce, a maioria das vezes já é uma cicatriz. Então, por isso a importância do pré-natal, para evitar um problema. Até mesmo toxoplasmose, pedir rubéola. A rubéola pode causar catarata congênita, tudo isso. Então, exames para fazer citomegalovírus, rubéola, toxoplasmose, isso no pré-natal é muito importante para que o feto não sofra no futuro, com problemas oculares, que isso, em alguns casos, já nasce com uma sequela e você não consegue reverter. Então, a mulher faz lá a sorologia, né, para toxoplasmose antes, às vezes no planejamento de uma gravidez. E se apareceu que ela já teve contato com toxoplasmose? IgG. O IgG positivo, às vezes, a gente se preocupa menos do que o IgG negativo. Porque IgG negativo, existe grande risco dela contrair aquilo durante a gravidez. Momento, né? E naquele momento é muito mais perigoso para o feto. Se ela já teve contato, é mais difícil ela contrair durante a gravidez. E não tem lesão nenhuma? Ela... Não tem lesão nenhuma, então a gente fica mais tranquilo. Só que quando o IgG, o GM, quando é positivo, é porque está acontecendo aquilo naquela hora. O IgG é que ela já teve contato. Se é negativo, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, pedindo para carne crua, salada com folhas mal lavadas, tudo isso, contato, limpeza de fezes de gato, tudo isso pode fazer que a pessoa contraia durante a gravidez. E isso é muito perigoso, porque pode gerar e passar para o feto durante a gravidez. E isso pode gerar complicações e sequelas para a vida inteira. Acho que ainda dá tempo da gente falar um pouquinho do HIV, doutor. O HIV, ele também pode gerar problemas no fundo do olho. São lesões esbranquiçadas que a gente chama de exudato algodonoso, que você também olha. Existem diversas doenças que podem causar exudato algodonoso, até mesmo diabetes, mas do HIV você vê essas lesões ali perdidas e você vai pedir o exame. O paciente até estranha você, vou pedir o HIV. E às vezes você descobre o HIV pelo fundo do olho. E antigamente você tinha muitas infecções oportunistas pelo HIV, porque a carga viral e o CD4 não eram controlados. E agora, com todo o arsenal que a gente tem terapêutico, é difícil você encontrar lesões no fundo do olho como citomegalovírus devido ao HIV. Só que antigamente você via vários casos de citomegalovírus como infecção oportunista do HIV e você encontrava a lesão que a gente chama de queijo com ketchup no fundo do olho. Era bem característico. Aí você tratava citomegalovírus e investigava o HIV. Hoje em dia você consegue perceber mais essas lesões de exudato algodonoso, mas o HIV não controlado pode gerar várias infecções oportunísticas como citomegalovírus, pneumonia mais rara pelo HIV, e você consegue detectar algumas lesões, como do citomegalovírus, pelo fundo do olho. E são infecções que se tornam muito maiores porque a pessoa já tem uma imunidade... Está imunocomprometida, baixa, a imunidade bem baixa, então pode ser mais fácil de contrair esse problema. Controlando essa carga viral, que hoje é algo super... dá para fazer, né? Sim. Dá para controlar essa carga viral com os medicamentos. Tanto é que a gente quase não encontra mais essas lesões no fundo do olho, que antigamente eram muito mais comuns do HIV. Perfeito. Doutor, eu adorei essa conversa hoje, falando das doenças do corpo que refletem na visão. Aqui ficam as dicas para que a gente nunca perca
de vista o nosso oftalmologista, né? Então tem sempre que ficar pertinho para saber o que está acontecendo e às vezes né? Eu sempre falo que quem já tem algum problema na visão e pode ser algo mínimo, a pessoa acaba ficando mais próxima do seu profissional, do seu médico, e daí, né, não é aquele clichêzão, mas realmente, através dos olhos, a gente aprendeu aqui, dá para perceber as alterações aí no corpo. Sim, né? E levar sempre a sério esse encaminhamento do seu cardiologista, endocrinologista, reumatologista para passar com oftalmo, porque às vezes a pessoa não está sentindo nada, acaba não passando, não leva a sério, né? E acaba passando por todas essas fases que a gente podia reverter antes e fica passado. Então levar a sério, o oftalmologista pode encaminhar para o endócrino, para o cardiologista deve, e todos esses especialistas também vão encaminhar de volta. Então é um tratamento conjunto, não adianta só tratar com um, você tem que fazer um tratamento conjunto para que nenhuma área do corpo seja afetada por outras doenças sistêmicas, como todas essas que a gente conversou. Obrigada, viu, doutor? Adorei aprender mais hoje sobre as doenças do corpo que refletem na visão. Bom fim de tarde, volto sempre. Obrigado, bom fim de tarde para vocês todos também. Beijo na família, Obrigado. Viu, doutor? Para você que adora nos acompanhar, fica aqui então a dica para você assistir a nossa outra entrevista com o Dr. Daniel Kamlot. Aliás, no canal da HIT lá do YouTube tem várias entrevistas com o Dr. Daniel Kamlot, mas muita gente fala sobre o olho vermelho, tem o vídeo lá também. Bom fim de tarde, até amanhã. Tchau.